Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a gente está caminhando para o final da disciplina de hermenêutica jurídica e hoje o tema que eu trago é uma continuação de tudo aquilo que a gente vem vendo ao longo da disciplina acerca dos temas de ativismo judicial, do papel dos juízes, do protagonismo desses juízes, dos impactos das decisões na vida e em sociedade. Na última aula a gente tratou das balizas para a interpretação constitucional, ou seja, limites a essa interpretação constitucional. E hoje eu trago para vocês um tema que nem sempre ele está dentro da disciplina de hermenêutica, porque ele não é típico da disciplina, ele costuma ser estudado no âmbito do processo civil. Então eu acho que vocês ainda nem chegaram, porque eu acho que ele seria dado na terceira cadeira de processo civil, que ele tá lá no final do novo CPC, mas que é o tema dos precedentes judiciais. E eu vou explicar por que eu resolvi incluí-lo, uma breve explanação sobre os precedentes dentro dessa disciplina. Porque eu acho que tudo que a gente vem construindo, às vezes, pode ficar no plano abstrato. Ou seja, a gente vem falando de decisões, a gente vem falando do papel dos juízes, a gente vem falando do problema do ativismo judicial, dos impactos, de como esse juiz deve ser controlado e respeitar certas balizas constitucionais. A gente vem falando de uma série de questões aqui. No entanto, e por mais que a gente tenha trabalhado alguns casos concretos, como a gente fez bastante em sala de aula quando a gente estava tendo aula presencial, a verdade é que, às vezes, a gente tem dificuldade de entender como funciona esse monte de decisões no nosso sistema jurídico e por que elas impactam o nosso dia a dia e uma série de outras decisões que são proferidas por quaisquer juízes. Então, eu quero fazer uma breve explanação para vocês, para introduzi-los numa explicação sobre o que é jurisprudência, o que são os precedentes e o que são, por exemplo, as súmulas, que a gente também se refere bastante, tá? O estudo dessas decisões, da jurisprudência, dos precedentes, ele se tornou parte fundamental da nossa formação jurídica. Não adianta mais, por exemplo, e a gente aprende isso em hermenêutica, que só ler o texto da lei é insuficiente. Claro que é de lá que a gente parte, a gente tem um monte de regras extraídas do texto da lei, ele é o nosso guia, afinal de contas nós vivemos, e viemos de uma tradição de chamada civil law, que é o sistema jurídico formado a partir das normas concretas do texto posto, mas a gente sabe que isso é insuficiente e que todos os tribunais do país, principalmente as cortes superiores, como é o caso do STJ e do STF, eles interpretam e aplicam essas leis de uma determinada maneira que eles constroem toda uma argumentação e dessa jurisprudência a gente extrai uma série de outras coisas, de outras ideias, de outras decisões, inclusive regras, que antes que com a mera leitura de um só artigo seria insuficiente, a gente não chegaria a uma determinada conclusão, Então a gente sabe que hoje o estudo do direito, ele é pautado, sim, pelos textos legais, Constituição e leis infraconstitucionais, normas infraconstitucionais, mas que sem o estudo da jurisprudência, ele é insuficiente. A gente não consegue pensar nos casos que geram maior dúvida, a gente não consegue resolver nem solucionar tudo e, principalmente, a gente não consegue compreender certas decisões tomadas pelo Poder Judiciário. Então, por exemplo, uma ferramenta que eu já indiquei em sala de aula, sempre indico lá no Instagram, é o Vademecum de jurisprudência do Dizer o Direito. A importância de estudar a jurisprudência é tanto que não basta o nosso Vademecum tradicional com todas as leis. A gente precisa também, de uma ferramenta como essa, Claro que você não precisa comprar esse Vademecum de jurisprudência. O Dizer o Direito, eu já falei para vocês que é um site
muito interessante, feito pelo Márcio, que é um juiz federal, que organiza realmente todos os informativos e relaciona com as súmulas já existentes. Enfim, ele faz uma compilação da jurisprudência pra gente e explica de maneira muito didática, né? E aí ele lança todo ano um vademecum de jurisprudência, esse aqui já é o de 2020, e ele lança organizando inclusive por disciplina. Então, por exemplo, você vai em constitucional, tem toda as decisões, toda a jurisprudência reiterada, tanto súmulas quanto informativos importantes, alguns precedentes, administrativo, enfim, todas as disciplinas, né? O que facilita bastante o nosso estudo. Inclusive, por exemplo, se você estiver estudando direito de família, né? E aí você está estudando sobre casamento. Você vem aqui no vademecum de jurisprudência, depois de ler os artigos do Código Civil sobre casamento, vem aqui no vademecum de jurisprudência procurar qual é a jurisprudência em torno do casamento, né? Que aí você vai ver como o STJ e o STF vem decidindo em uma série de casos, quais são as polêmicas da jurisprudência, como determinados artigos são aplicados nos casos concretos, porque varia. Enfim, é uma dica que eu já dei, mas eu reforço porque é muito bom, tá? Bom, então, isso é mais uma prova de que o nosso estudo do direito, ele precisa ser aliado, né? É o estudo da lei com a jurisprudência. E o caminho entre lei e jurisprudência é a hermenêutica. E é por isso que eu acho que é tão importante trazer um pouco dessas noções gerais de jurisprudência, precedentes e súmulas para essa disciplina. Porque o que vai ligar os nossos textos normativos até essa jurisprudência que se forma é um caminho que passa pelo Poder Judiciário e que, através de uma hermenêutica, a gente chega a essa jurisprudência. Então, essa hermenêutica é o fio condutor, é o que vai dar origem a essa jurisprudência, a esses precedentes, a essas súmulas. Tudo bem? Bom, vamos lá. O que é precedente judicial? Vamos pensar na palavra. A gente comumente ouve, para qualquer caso da nossa vida, que assim, nossa, abriu um precedente para tal coisa. O que vem à nossa cabeça? A gente vem na nossa cabeça a ideia de algo que abriu o caminho para que isso fosse replicado. É mais ou menos por aí o que o precedente funciona. Ele é qualquer julgamento feito num caso específico que venha a ser utilizado como fundamento de um outro julgamento. Então, foi decidido de uma determinada forma, e aí toda uma argumentação foi construída para essa decisão, os motivos foram considerados, a situação fática foi considerada, a legislação foi aplicada e uma decisão foi tomada. Isso é um precedente, uma decisão isolada. Mas ele é um precedente quando ele tem o condão de ser replicado e ser reaplicado em outros casos semelhantes. Porque se for só uma decisão isolada, sem o poder de ser um precedente, é uma decisão apenas. Mas se essa decisão for suficiente para ser replicada, para ser aplicada em outros casos, aí eu chamo isso de um precedente judicial. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar essa sua decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será considerada um precedente. Então, ela é um precedente quando eu vejo em retrospecto, né? Se ele teve a aplicação em outros casos. Bom, e aí, aquilo que eu falei, nem toda decisão vai configurar um precedente, mesmo que proferida por um tribunal, né? Ela precisa transcender, ela precisa ter a possibilidade de transcender aquele caso concreto, para que ela seja um precedente. Então, algumas decisões, elas não vão ter esse potencial de transcender, por exemplo, uma decisão que meramente diga aplica-se o artigo tal conforme determinado, ponto. Em que a razão de decidir seja muito simples, isso não é um precedente, é uma mera decisão que aplica a lei.
Mas quando eu tenho uma construção argumentativa, quando eu tenho muitas vezes que a gente estudou em várias decisões do Supremo, é isso que acontece, né? A gente tem uma construção em torno daquela lei para aplicá-la. E aí a gente tem motivos, a gente tem casos em que ela vai ser aplicada, às vezes o Supremo até estabelece novos critérios. Isso sim pode ser considerado um precedente, porque ele tem o condão não apenas de solucionar aquele caso, mas de solucionar todos os outros casos que vierem depois, tá? Bom, tudo bem. Precedente eu acho que deu para entender em linhas gerais, porque é um assunto que demanda bastante estudo, né? Mas em linhas gerais deu para entender o que é um precedente. Mas o que é jurisprudência? Então, bom, se o precedente a gente fala num âmbito individual, considerando que é uma decisão que tem o condão de ser replicada, transcender aquele caso e ser aplicada em outros casos, a jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais que se alinham no mesmo sentido sobre uma determinada matéria proferida pelos tribunais, tá? Então, ela é formada por vários precedentes. Precedentes que são vinculantes, que são persuasivos, que juntos são utilizados de maneira reiterada por aquele tribunal. E a partir daí, acabam formando de uma maneira mais uniforme um viés que aquele tribunal apresenta, tá? Então, o precedente, ele é objetivo, enquanto que a jurisprudência, ela tem um caráter mais abstrato. Eu consigo falar do precedente tal, estabelecido no recurso extraordinário tal, número tal, lá no Supremo Tribunal Federal. Mas a jurisprudência, ela é uma coisa abstrata, né? Quando a gente fala de jurisprudência, a gente está falando desse conjunto de decisões. Mas vocês vão ver que a gente se refere muito à jurisprudência quando, por exemplo, eu estava dando uma aula de direito do consumidor. No direito do consumidor, existe uma teoria que vai definir quem é o destinatário final para fins de decidir quem vai ser esse consumidor. E essa teoria aplicada é uma chamada de teoria finalista, ela é a regra. No entanto, em várias decisões, o STJ, ele se manifestou de maneira a mitigar a regra daquela teoria aplicada. Ou seja, ele além de aplicar naquele caso que é regra, ele começou a abrir pequenas exceções para construir a ideia de que existem outros consumidores que não são os destinatários finais, mas que podem ser abarcados pelo CDC. Aí a gente fala que a jurisprudência do STJ, ou seja, um conjunto de decisões de vários precedentes que o STJ já manifestou, eles formam um entendimento por uma aplicação de uma teoria finalista mitigada. Ou seja, existem tantas decisões, tantos precedentes reiterando essa jurisprudência, o fato de que se aplicam em outras situações, e aí eles usam um conceito sempre em todas elas, que é o conceito da vulnerabilidade do consumidor, que eu me refiro à jurisprudência do STJ. O que eu quero dizer é que existem muitas decisões que convergem, né, no mesmo sentido. Elas se alinham para decidir que há a possibilidade de aplicar em outras situações. Então, quando eu me refiro à jurisprudência, eu estou me referindo ao conjunto de decisões vinculantes, persuasivas de um determinado tribunal. E aí eu falo, a jurisprudência do STF decide de tal maneira, né? Ou seja, as turmas do STF, em várias decisões, se alinharam a um mesmo entendimento, formando uma jurisprudência. Em outro sentido, a gente também usa a expressão de que a jurisprudência está polêmica, a jurisprudência não está uniforme, que às vezes é uma forma errada da gente falar, né? Porque a gente pressupõe uma jurisprudência integrada. Mas quando aquele conjunto de decisões não está uniforme, ainda está muito variando, sim, eu falo em uma jurisprudência ambígua, né? Uma jurisprudência que precisa ainda ser consolidada. Eu não tenho um entendimento consolidado porque os precedentes variam muito entre si. Tudo bem? Bom, e o que é a súmula nesse meio todo? Bom, a súmula, ela acontece
por um mecanismo que geralmente está definido nos regimentos internos de cada tribunal. Então, por exemplo, o novo Código de Processo Civil, que já não é mais novo porque é de 2015, ele fala pra gente de que todo e qualquer tribunal ele pode realmente sumular os seus entendimentos. Então, por exemplo, a gente não está falando só das Cortes Superiores, STJ e STF. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pode e deve sumular seus entendimentos que são reiterados, que são uniformes, acerca de determinadas decisões. Dessa forma, existindo uma súmula, ou seja, um enunciado que determina um certo, entendimento, ele vai ser aplicado, replicado, vai ser invocado pelos juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, juízes de primeiro grau, e ele vai facilitar realmente essa uniformidade da aplicação e das decisões. Então, a súmula, ela acontece quando eu consolido objetivamente uma jurisprudência, ou seja, o Tribunal de Justiça começou a ter vários precedentes uniformes sobre um determinado assunto. Então, eu posso dizer que existe uma jurisprudência dentro do TJ Ceará sobre um determinado assunto. Bom, quando ele decidir votar, por exemplo, no regimento interno, para criar uma súmula, aí vai nascer uma materialização objetiva, vai nascer um enunciado, uma formalização daquele entendimento da jurisprudência. Ou seja, em vez do advogado chegar lá no sistema e ficar buscando um monte de decisões do STJ para configurar o que seria uma jurisprudência do TJ Ceará, em vez de ele ficar procurando todas as decisões no âmbito do TJ Ceará para entender que jurisprudência é essa dominante, o próprio TJ Ceará, quando houver essa uniformidade, ele vota, os seus pares vão votar e vão criar uma súmula. E essa súmula vai dizer de uma maneira muito objetiva qual é o entendimento dominante em determinado assunto, sobre a aplicação de uma determinada lei, sobre a exceção de um determinado dispositivo, enfim, vai aplicar uma jurisprudência de maneira objetiva, consolidada, materializada em fórmula de súmula, o que gera ainda mais segurança, para aqueles aplicadores e para os estudiosos do direito e para os advogados que estão trabalhando, Bom, então, com o Código de Processo Civil de 2015, houve uma preocupação da gente aumentar o nosso olhar e a importância para a formação desses precedentes, para a utilização dos precedentes, para a formação de súmulas pelos tribunais, de maneira a construir uma jurisprudência, um sistema realmente de precedentes, de súmulas mais uniforme, mais coeso e que traga uma série de vantagens para todos nós, para o sistema jurídico como um todo. E aí, por que há esse dever de uniformização? Por que uniformizar a jurisprudência é importante? A gente vem falando nas nossas aulas que muitas vezes a jurisprudência, por exemplo, do próprio Supremo, oscila bastante. Em um determinado momento, a gente foi entendido de uma forma, e 1 ano depois, 2 anos depois, o Supremo já mudou o entendimento e passou a entender de uma forma completamente diferente. É o caso, por exemplo, da possibilidade de prisão em condenação em segunda instância, ou só depois do trânsito em julgado, enfim. Vocês lembram? Esse é um dos casos que foram mais comentados, um dos casos que foi mais comentado pela mídia, pela comunidade jurídica, e que representa como a jurisprudência pode oscilar, a depender da composição do tribunal, das ideias daqueles julgadores, e de como isso causa insegurança jurídica. Então, o dever dos tribunais é de, além de uniformizar a jurisprudência, se possível, inclusive criando súmulas objetivas para isso, mas é também de manter essa jurisprudência estável, íntegra e coerente, certo? Então, a jurisprudência, muitas vezes, ela tende a variar conforme as convicções pessoais dos julgadores, como a gente vinha falando, e vem criticando. O próprio tribunal costuma muitas vezes, alguns tribunais, desrespeitar a própria jurisprudência que ele tem
consolidada, né? Como fazer com que os juízes de primeiro grau, que estão vinculados ao TJ Ceará, decidam de maneira uniforme se a jurisprudência do TJ não tiver íntegra, coesa, né? Bom, isso é preciso fazer, por isso que é preciso fazer com que essa uniformização da jurisprudência ela seja feita, né? E para isso a gente tem precedentes, súmulas e tudo mais. Existe uma expressão que eu li no livro do professor Daniel Amorim, que ele fala que o STJ, ele é o Superior Tribunal de Justiça, tribunal gerúndio. Ou seja, ele nunca decide ou entende de uma determinada forma. Ele está sempre decidindo, entendendo e mudando esse entendimento acerca das decisões. Isso é extremamente prejudicial. A gente, tanto para a vida em si da gente, né? Porque a gente não sabe, os jurisdicionados não sabem o que vem da decisão de uma determinada ação no Poder Judiciário, não sabe como eles vão decidir. Casos iguais possuem decisões sendo proferidas de modo diferente, o que é completamente errado. Até pra gente, estudante, fica difícil saber. Uma hora a gente entende de uma determinada maneira, porque a gente leu a jurisprudência e tal, e logo depois a jurisprudência sofreu uma alteração e a gente fica louco tentando se atualizar, né? Então é muito ruim, é prejudicial para todo mundo. A harmonização desses julgados, ele é essencial para o Estado democrático de direito. É importante que a gente trate as mesmas situações fáticas com as mesmas soluções jurídicas, né? Respeitando o princípio da isonomia, o princípio da segurança jurídica, a previsibilidade, a estabilidade das decisões, né? A confiança, a igualdade perante a jurisdição, porque nada justifica eu, em uma situação igual ou muito, muito semelhante a outra pessoa, receber uma decisão completamente diferente. Você imagina que isso acontece muitas vezes dentro do âmbito do mesmo tribunal. Todos nós no estado do Ceará, né, sob o manto do TJ Ceará. Você imagina quando a gente pensa em todos os tribunais de justiça, os tribunais federais do país inteiro, enfim, no Brasil tão variado. Então, os juízes de ponta a ponta deveriam seguir certas diretrizes, né? Então, a jurisprudência e essa uniformidade começa no âmbito do próprio tribunal e vai crescendo para as cortes superiores. E aí, as cortes superiores, elas podem, inclusive, determinar súmulas vinculantes que vão ser aplicadas para todo o país, né? O STF, ele tem a capacidade de aprovar súmulas vinculantes, que aí elas vinculam e elas obrigam todos os órgãos do Poder Judiciário, né? Aonde você estiver no Brasil. Então, essa tendência, ela é uma tendência que vem garantir todos esses princípios que eu falei, garantias do cidadão mesmo no Estado Democrático de Direito. Precisa ter coerência, né? Imparcialidade, economia, inclusive, processual, porque se eu já tenho uma jurisprudência reiterada e uniforme a respeito de determinado tema, a aplicação dela, aquela decisão sai muito mais rápido, muito mais fácil com a aplicação de determinado precedente ou súmula. Tudo bem? Então, essa é uma aula para vocês começarem a entender do que a gente está falando quando a gente menciona as palavras súmulas, precedentes, jurisprudência, né? Para que vocês consigam entender o impacto que essas decisões que a gente vem estudando, elas têm na nossa vida, né? Agora, é claro que as súmulas, os precedentes e a jurisprudência como um todo, elas não podem ser construídas de qualquer maneira, né? E é por isso que a hermenêutica é tão importante. Como eu falei, ela é o caminho entre o texto normativo e essa jurisprudência. É através da hermenêutica e da teoria da argumentação jurídica em que eu vou formular um enunciado que vai determinar como determinado artigo é aplicado, né? Em que situações são exceções, como aquela lei é interpretada no caso concreto atualmente no país, enfim. Só através da hermenêutica eu tenho como criar, e essa jurisprudência nasce, essas decisões são tomadas, e a partir daí, jurisprudência, súmulas e precedentes. Tudo bem? Bom, vamos ficar aqui com a aula de hoje, e na próxima aula a gente continua a tratar sobre outros temas da hermenêutica. Até a próxima!